Olá, meninos e meninas, eu sou Isabel. O nosso assunto hoje são as orações intercaladas. Elas têm uma pontuação diferenciada, porque justamente elas estão intercaladas. Vamos entender o que é isso? Então, as orações intercaladas são aquelas que, como o próprio nome já diz, são inseridas em outra oração. Então, a gente tem uma oração e elas, então, não pertencem àquela frase, mas elas são inseridas ou como um termo explicativo ou como um comentário de natureza particular. E aí, para eu inserir uma coisa dentro de outra, eu não preciso abrir espaço? Preciso, né? Então, eu tenho lá o meu armário arrumado, eu quero botar uma caixa dentro do armário, eu não preciso, né, abrir espaço para botar aquela caixa. Isso é oração intercalada. A gente precisa abrir um espaço na frase para colocar esse comentário, muitas vezes de natureza particular. Aí, como é que eu abro espaço na frase? Ou com vírgulas, ou com travessões, ou com parênteses, tá? Bom, vamos lá. Então, são orações que são inseridas em outra oração sem que haja necessariamente vínculo sintático entre elas. É isso que eu acabei de dizer. Às vezes é um comentário extra, é um comentário, às vezes, do autor do texto sobre a narração que ele está fazendo, né? O personagem, o narrador, está contando a história e aí ele para comentar a história que ele está narrando. Então, e não tem um vínculo sintático. O que vem dentro dos parênteses, muitas vezes, não tem vínculo sintático algum com aquilo. A gente pode perfeitamente tirar a caixa daquela frase, né? Porque ela não pertence àquele ambiente. Muitas vezes a oração intercalada é um comentário de natureza particular. E é muitas vezes mesmo, tá? Um comentário de natureza particular. Ou um juízo de valor, né? Que não deixa de ser um comentário de natureza particular. Em relação ao que está sendo narrado. Essas orações vêm sempre isoladas por pontuação. Sempre, justamente porque é necessário abrir espaço na frase, da outra na qual se insere. Podem ser empregadas vírgulas e, mais comumente, travessões e parênteses. Então, as pontuações que a gente tem para separar essas orações intercaladas: as vírgulas, os travessões e os parênteses. Tá legal? Vamos ver lá. Por exemplo, vem cá, Eugênia, disse ela. Cumprimenta o doutor Brás Cubas. Isso. Vem cá, Eugênia, disse ela. Cumprimenta o doutor Brás Cubas. Ora, o que a gente tem aqui? A fala do personagem e dentro da fala do personagem, a fala do narrador. Então, essa fala do narrador é uma fala que está intercalada, quer dizer, está interposta na fala do personagem. Então, ela tem que vir demarcada, né? Vem cá, Eugênia. Aí, olha, as vírgulas abrindo espaço para botar a caixa do narrador, né? Então, vem cá, Eugênia, disse ela. Esse disse ela aqui é a oração intercalada. É a fala do narrador que está inserida na fala do personagem. Então, aqui, essa oração intercalada veio separada por vírgulas. A outra maneira de intercalar essa oração, a gente pode intercalar aquela oração colocando os travessões, né? Olha esse segundo exemplo. Entrei a desconfiar que não padecera nenhum desastre, salvo a moléstia, que tinha o dinheiro a bom recado e que negociava com o único fim de acudir à paixão do lucro. Ora, nem sempre a gente pode substituir as vírgulas pelos travessões ou pelos parênteses de maneira assim direta, né? Naquele outro caso que a gente acabou de ver, que ele disse ela, né? A gente poderia pegar aquela oração, que é pequenininha, é só uma fala pequena do narrador, e colocar entre travessões ou menos, até entre parênteses, mas mais tradicionalmente substituir as vírgulas pelos travessões. Mas repara que aqui o uso dos parênteses é principal para que não haja ambiguidade. Então, não é toda oração intercalada que eu posso separar por vírgulas. Vai depender do contexto. Se num contexto já tiver muita vírgula,
eu preciso separar a oração intercalada com outro sinal de pontuação, senão vai confundir toda a história. Reparem, aqui o autor colocou entre parênteses, porque certamente essa oração intercalada aqui, né, salva a moléstia, ele colocou aqui entre os parênteses para evitar ambiguidade. Então aqui eu tenho certeza que eu tenho várias orações subordinadas substantivas começadas pelas conjunções integrantes que. Eu tenho 3 que's ligados ao desconfiar. Ó, entrei a desconfiar, quer dizer, comecei a desconfiar. Então quem desconfia, desconfia de alguma coisa, né? Ou desconfia a alguma coisa. Aqui o verbo é transitivo direto mesmo. Então ele desconfia de quê? Ou desconfia o quê? Ele desconfia que não padecera nenhum desastre, que tinha o dinheiro a bom recado e que negociava com o único fim de acudir à paixão do lucro. Então essas 3 coisas são os objetos diretos do verbo desconfiar. Ou seja, esse que aparece aí, a gente vai chamar de conjunção integrante, tá? Reparem que são 3 orações subordinadas. Entrei a desconfiar isto, entrei a desconfiar isto e entrei a desconfiar isto. Tá? Então eu entrei a desconfiar 3 coisas, isso, isso e isso. O salva-moléstia, então, ele não é uma oração, ele está suspenso, né? Ele está intercalado. E aí quando ele diz, entrei a desconfiar que não padecera nenhum desastre, salva-moléstia. Que ele morreu, ele está falando que um dos desastres da vida dele foi a morte dele. Ele já morreu, é um texto do Memórias Póstumas de Brás Cubas, e o personagem então morre. Depois que ele morre, ele resolve escrever as memórias dele, né? Então ele está dizendo que ele, durante a vida inteira dele, ele nunca sofreu nenhum desastre, a não ser a moléstia que o matou, né? Então por isso é que ele fala, entrei a desconfiar, que não padecera nenhum desastre, salva a moléstia. Quer dizer, a não ser a moléstia que eu peguei que me matou. Esse salva a moléstia, então, não pertence à enumeração do que ele está dizendo. Não é aquilo que ele desconfia, né? Salva a moléstia é um comentário que ele insere. Reparem, se a gente não coloca, se o autor não colocasse o salva a moléstia entre parênteses, se ele usasse apenas as vírgulas para separar essa oração intercalada, olha como é que poderia causar uma confusão de sentido. Entrei a desconfiar que não padecera nenhum desastre, salva a moléstia, que tinha o dinheiro a bom recado. Aí a impressão que dá é que esse que aqui é pronome relativo em relação à moléstia. A moléstia tinha o dinheiro a bom recado. Entrei a desconfiar que não padecera nenhum desastre, salva a moléstia que tinha o dinheiro a bom recado. Pronto. E aí muda tudo o que se quer dizer, né? Aí o que, esse que aqui, passa a ser um pronome relativo e todo sentido vai por água abaixo, porque não faz sentido nenhum uma moléstia ter o dinheiro a bom recado. Ele quer dizer que tinha muito dinheiro. Então, quando ele começa a desconfiar que a vida dele estava toda muito bem, porque ele não tinha doença nenhuma, porque ele não tinha problemas de dinheiro, e tudo que ele queria era só para ter mais lucro, né? Ele queria ser famoso, na verdade, ele queria inventar um remédio que curaria, livraria o mundo da melancolia, né? Da depressão. Então isso, repare, em 1881, ele já queria, né, inventar um remédio que livrasse o mundo da depressão, né? Ele queria inventar, né, Ritalina, Rivotril, enfim, né, esse personagem queria fazer isso. E aí, esse que aqui passa a ser um pronome relativo se a oração intercalada não vier separada pelos parênteses. Então a vírgula aqui não é a melhor solução para
para isso. Então, nem toda oração intercalada vai vir separada por vírgulas. Então, a escolha entre vírgulas, travessões ou parênteses vai se dar pelo contexto, aquilo que evitar a ambiguidade. É o que deve ser escolhido, tá? O último exemplo que eu coloquei aqui para vocês, que é uma dica, né? Acho, e retomou o discurso, que já assustamos demais o nosso jovem amigo. Então, reparem, primeiro a gente falou das vírgulas, naquele disse ela, agora a gente falou dos parênteses e agora os travessões. Então, esses travessões aqui marcam a mesma possibilidade de inserção do narrador na fala do personagem. Acho que já assustamos demais o nosso jovem amigo. E aí é a fala do personagem colocada aqui por esse travessão que marca o discurso direto. E aí a inserção da voz do narrador constitui também uma oração intercalada e retomou o discurso, né? Então, as orações em verdinho são as orações intercaladas, que podem vir separadas, então, por vírgulas, por travessões e por parênteses para evitar as ambiguidades. Tá legal, então? Então, combinado? Até a próxima!